Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, na família de vídeos de análise de cenário, chegando ao vídeo número 51, que são vídeos que nos oferecem a oportunidade de olhar para o cenário, fazer uma interpretação e ver como os papéis, principalmente aqueles que fazem parte da nossa carteira, podem se comportar ao longo de um período relativamente curto e ajudar nas nossas decisões. No Banrisul, nós vamos dar uma olhada numa live feita por um canal onde um dos dirigentes do Banrisul ele faz considerações de duas formas, a respeito do resultado do banco, que não foi bom, mas também o que esperar dos proventos a serem pagos pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul. Vamos lembrar que quando fizemos a análise de resultados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, em 11 de 8 de 2022, hoje é 1º de setembro de 2022, na época a ação cotada a R$ 10,75, houve um dos indicadores que nos chamou muito a atenção, que é este indicador aqui de eficiência. Observe que a recomendação do Banco Central é para que o índice de eficiência seja de até 60%. Aqui é o quanto de despesa o banco tem para que ele receba as suas receitas. E veja que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ele ultrapassa os 60% recomendado pelo Banco Central. Portanto, um índice de eficiência ruim, quase o dobro do melhor índice de eficiência que a gente obteve para um banco no segundo trimestre de 2022, que foi o Banco do Brasil, que ficou em 32%. E o trecho de vídeo que eu mostro aqui, ele advém de um canal do YouTube chamado Trademap, que deve ter perto dos 100 mil inscritos. E no caso específico, era uma live com um dos dirigentes do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Nathan Meneguzzi, que é um superintendente executivo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E vamos ver o que ele tem para nos dizer em relação a esse problema que houve, tanto no resultado, que afetou principalmente a margem do banco, mas também o seu lucro líquido. Nesse trimestre em específico, a leitura de resultados, ela exigiu um pouquinho mais no mercado e dos investidores, né? A gente teve diversos eventos que ocorreram dentro desse período e que eles não são advindos do core business do banco. Lucro líquido a gente atingiu 227 milhões, né? Quando ele fala core business, ele quer dizer que é a parte principal, o núcleo principal daquilo que o banco faz na sua atividade. No segundo trimestre, isso ele é 38% superior ao trimestre passado, mas ele cai 14% frente ao mesmo período 14% de queda no lucro líquido. Em termos líquido. de impacto, o que a gente teve? Vamos separar aqui em dois lados, né? O lado positivo e os detratores do resultado. Em termos de positivo, o que a gente registrou no... Quando ele diz detratores, ele quer dizer aqueles efeitos que colaboraram negativamente para o resultado do banco. Uma estabilização da margem financeira, e aqui eu já abro um parênteses porque, né, a margem financeira é o ponto de maior atenção hoje em cima como linha de resultado, e a gente tem uma dinâmica específica e própria de margem financeira, vou falar dela já na sequência, e a gente teve menores despesas de provisão e também uma menor base tributária, com isso também o reconhecimento de lucro acabou sendo, o reconhecimento de tributo sobre o lucro acabou sendo um pouquinho menor. De detratores, a gente teve uma linha que a gente chama aqui de outras receitas e despesas operacionais, e aí o que pesou um pouquinho mais nas despesas operacionais foi um reconhecimento de provisões trabalhistas. E se você for lembrar, que eu vou deixar aqui no final, quando analisamos o segundo trimestre do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, foi uma das partes que nós mais chamamos a atenção, que foram provisões trabalhistas do banco, que foram, pelo menos na minha visão, elas acabaram sendo contingenciadas e agora o banco está tomando suas providências para fim de tratá-las. Mas observe bem o que fala o dirigente. Eu vou falar sobre isso também, né? E a gente teve um aumento nas outras despesas administrativas, né? As outras despesas administrativas, basicamente, a gente classifica aqui como uma despesa boa. Por quê? Porque ali dentro está o reconhecimento das comissões que nós temos que pagar aos correspondentes bancários quando eles originam operações de crédito. Despesas normais. Falando um pouquinho sobre a questão trabalhista, que eu acho que eu vou começar pelos detratores para a gente depois avançar na margem, né? A questão trabalhista, ela é bem sensível. A gente nunca deu um disclosure, uma informação, uma transparência sobre o tema tão grande quanto a gente deu nesse trimestre. E ele tem as suas razões, né? Historicamente,
empregados de bancos, eles entram na justiça em busca dos diversos direitos e reconhecimentos retroativos. A principal causa raiz hoje é a 7ª e 8ª hora, horas extras, vamos chamar assim. Cerca de 70% do passivo trabalhista hoje do Rio Grande do Sul ele é oriundo dessa causa raiz. Outro ponto importante que tem que ser feita a contextualização é com relação à reforma trabalhista de 2017, que entrou a sua vigência em 2018. Isso provocou uma corrida dos empregados e trabalhadores por direitos, visto a implementação dessa reforma. Então a gente recebeu um grande volume de processos ao longo daquele período, antes da reforma trabalhista, e essa corrida, tanto de ações individuais como coletivas, provocou um movimento dentro da nossa instituição, e a gente precisou parar um pouco, fazer uma avaliação sobre esses processos, o que estava entrando, quais eram os pedidos, e aí, a partir disso, a gente começou e constituiu uma política, uma metodologia de provisionamento para os processos trabalhistas. Dentro desse processo, nós iniciamos esse movimento no 2º semestre de 2019, e nós concluímos esse movimento de aprovar metodologias, implementar, mensurar este passivo, e a partir disso identificar o risco envolvido em cada ação coletiva e cada ação individual, e nós concluímos isso agora em junho, realizando a avaliação de todo esse legado. Ou seja, se nós prestarmos atenção, então desde 2009 houve, na minha interpretação, esse contingenciamento, para que, segundo aqui o que foi dito pelo dirigente, para que eles pudessem compreender e entender, verificar como atacar esse problema, que foram causados por duas fontes básicas, uma decorrência regular em que eles são acionados na justiça por questões de horas extras, eles deveriam ser 6 e eles ficam pela 7ª e a 8ª hora que eles têm que pagar, que é o principal, como ele disse, 70%. E depois, por conta da reforma trabalhista que aconteceu lá no governo Temer, foi no final se eu não me engano, foi no ano de 2017, que por receio do que poderia vir em função dessas reformas trabalhistas do governo Temer, aconteceu de haver muitos funcionários entrando com ações na justiça contra o banco. Então é isso que ele está dizendo, que deve estar ali encaixado nos outros 30%, excluída as horas extras. E aí o banco, então, decidiu, segura, vamos estudar, vamos ver como nós vamos tratar isso, e parece que agora está vindo aí com a solução. Todo esse estoque. Então, para termos uma noção de números, de 2019 até o momento, nós reconhecemos 1,9 bilhões de reais em... Veja bem, 1,9 bi em provisão. É mais que o dobro, se nós considerarmos o exercício de 2021, do lucro líquido do banco, que ele teria para distribuir entre os seus acionistas. Desculpa, de onde tiraria o payout para distribuir, que é de 40%, para os seus acionistas. Em provisões trabalhistas. Somente de janeiro de 22 até junho desse ano, foram 515 milhões. Então, só de provisionamento desse ano, até a metade do ano, do início de janeiro até junho, 515 milhões de provisionamento. Isso afetou o nosso resultado. Isso, de fato, afetou o nosso resultado. Então, esse movimento da provisão trabalhista, que a gente deu bastante visibilidade na nossa divulgação de resultados, ele é algo que afetou os resultados até o momento, e que, para frente, a gente tem a avaliação de que esse passivo já está super bem controlado, super bem mitigado. Não há fantasmas do passado que podem vir aí pela frente. E quanto à margem financeira? A margem, a gente viu diversos bancos privados registrando incrementos de margem, e o Banrisul, ele não cresceu margem. A gente veio mostrando uma estabilização frente ao trimestre anterior e a queda referente ao mesmo período do ano passado. Qual é a dinâmica aqui de margem? Aqui a gente precisa separar e comentar um pouquinho que o Banrisul tem uma dinâmica, especialmente em relação aos ativos rentáveis, que hoje são remunerados por meio de taxa de juros, e os passivos onerosos, que são as captações, os depósitos, que nós pagamos esses juros, essa rentabilidade para os investidores. Na parte de ativos, nós temos uma carteira de crédito que ela é predominantemente pré-fixada. Consignado, pré-fixado. Consignado ocupa praticamente 46%, 47%, 50% da carteira de crédito pessoa física hoje. Ela tá a maior força no consignado. Então, essa carteira pré-fixada, numa dinâmica que nós tivemos uma elevação abrupta da taxa de juros, a Selic saiu de 2,75 e ela atingiu o patamar de hoje, 13,75 em um intervalo muito curto. O que acontece aqui é o seguinte,
Como eles já tinham feito concessões em cima do crédito quando os juros estavam baixos, agora eles alinharam com a subida dos juros, e isso só vai ter reflexo no futuro em cima da carteira do Banrisul, que deve acontecer. Eu não vou seguir adiante para não ficar muito longo, mas para o fechamento desse segundo semestre e talvez o semestre ou primeiro trimestre do ano que vem ou no segundo trimestre de 2023. Então, portanto, também do ano que vem. E por fim, vamos ver o que foi dito nessa live sobre dividendos. Excelente pergunta, porque dentro da nossa base, 170 mil investidores pessoa física, né, os dividendos é o principal tema que a gente recebe no nosso Fale com RI, que é o nosso canal de atendimento para o acionista, para o investidor e para o mercado. Né? Então, historicamente, o banco distribui 40% do lucro para os acionistas, né? O payout de 40%. 25% estatutários e 15% complementares. Nossa política também ela prevê a distribuição, né, distribuição trimestral via juros sobre capital próprio e que a gente realiza o pagamento dentro do trimestre, né, visando basicamente uma questão benefício fiscal. Dentro do trimestre. Para 2022, a política que nós aprovamos de payout foi 50%, então nós elevamos o payout em 25%, né, 25% estatutários, mais 25% complementares. Passou de 40 para 50. A gente visa, né, e ainda está vigente a política, capturar um benefício fiscal aqui. Né, porque a distribuição hoje, via juros sobre capital próprio, ela prevê uma dedutibilidade da nossa base tributária. Né, então, nesse sentido, a gente observou ali dentro, além dessa captura de benefício fiscal, a gente olhou a estratégia, porque, querendo ou não, a distribuição ela é algo que consome capital, então eu preciso estar com isso muito bem acompanhado, gerido e estruturado. Então, ela obedeceu os critérios de entrega de estratégia e, principalmente, a nossa estrutura de capital. Para 2023, a gente não tem, né, um payout ainda aprovado, definido, a gente aprova isso de forma anual, normalmente em abril, e chancela isso na Assembleia Geral de Acionistas. Né? Então, para esse ano, 50%. Para o exercício de 2023, vai depender da Assembleia Geral de Acionistas do que vai ser definido em termos de payout. O que me parece nesse ano? É que com o contingenciamento, essa redução no lucro líquido, houve uma ampliação e também um ano eleitoral, a gente tem que considerar, do payout, que não deve se manter por exercício que vem, principalmente se o banco conseguir superar suas questões trabalhistas. Então esse é o problema encontrado no Banrisul e que o levou a ter um índice de eficiência comprometido. Se havendo uma redução, evidentemente que vai ter um impacto significativo sobre o lucro líquido do banco, isso vai trazer um resultado interessante para os acionistas. Para os trimestres, porque como foi dito aqui pelo dirigente, o pagamento é trimestral. Então, se espera ainda mais 2 pagamentos do Banrisul até o final do ano e conforme nós formos analisando e as informações forem chegando, a gente consegue fazer uma projeção do que pode o banco ainda vir a pagar em proventos até o final do ano de 2022, até o final do exercício. A nossa projeção é de 80 centavos, mas o banco já pagou 74, então certamente chegará a esse valor aí com extrema facilidade, podendo passar. Nós vamos avaliando aí o que a gente pode esperar para esses 2 próximos trimestres, principalmente do ponto de vista de pagamento de proventos. Observe que no dia 11 de 8 de 22, quando fizemos a análise do segundo trimestre, a ação estava cotada a R$ 10,75, atualmente essa ação está cotada a R$ 11,20 ao instante que é feito esse vídeo. E veja o quanto evoluiu a ação do banco nos últimos tempos. Mas ainda continua dentro do nosso preço-teto, o que pode ensejar aí a possibilidade de fazermos novos aportes. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.